muita gente que está ouvindo pode não ter entendido o que isso significa. Então, aquilo que o Edson falou de um embrião geneticamente normal, a gente consegue fazer uma avaliação do embrião, que a gente vai entrar um pouquinho nesse tema, a gente vai comentar sobre biópsia embrionária, mas a gente consegue fazer uma avaliação do número de cromossomos. Tem outros tipos de avaliações, mas de forma geral, do número de cromossomos desse embrião. Então, a gente consegue falar, esse embrião tem um número de cromossomos normal, esse embrião tem cromossomo a mais ou cromossomo a menos. Quando ele é normal, o número de cromossomos a gente chama de euploide. Quando ele tem a mais ou a menos, a gente chama de aneuploide. Através da nota 2AA, 3CC, existe relação do padrão de beleza com a euploidia do embrião? Eu posso dizer que um CC tem mais taxa de aneuploidia do que um AA? Não pode dizer isso ainda. É até engraçado, muitas vezes a gente faz biópsia, a gente tem embriões maravilhosos ali, fez 5 embriões, aí tinha um CC lá, você foi, colocou no meio e falou, vou fazer desse aqui também, ele tá crescendo, e adivinha qual é o que dá o euploide? O CC. O CC. Então, mais uma vez, quem vê cara não vê coração, não né? Vê. E aí vale até a gente pensar que tem uma relação com isso, assim. A gente não tem relação com a taxa de euploidia, tá? Relacionado à morfologia com a taxa de euploidia. Mas você tem com a taxa de implantação, né? Então, aqueles que, teoricamente, são de pior morfologia, né? Então, eles têm menos chance de implantar, mesmo eles sendo euploides, tá? Então, a gente tem uma menor taxa de chance dele implantar. E aí entra com tudo isso que a gente já explicou, com aquela relação que o Edson falou, da importância da qualidade do trofectoderma e tudo mais. Tá? Então, assim, espera-se que aquele mais bonito seja o euploide, mas não é o que acontece verdadeiramente. E isso até a gente pode correlacionar por esse motivo que a gente muitas vezes tem bebês que têm alteração genética, que nascem, né, com alterações genéticas que são compatíveis com a vida e que nascem. Então, muitas vezes, era um embriãozinho bonito, progride. exatamente, progride e vai embora. Esse é um ponto importante que o Bernardo colocou, assim, não existe uma relação direta, mas existe uma relação quando você olha num cômputo geral. A gente publicou ano passado no Congresso Americano um trabalho onde a gente olhou de um outro prisma. Porque todo mundo olha o seguinte, eu vou olhar esse embrião, ele é bonito, ele tem que ser euploide. Tá. E não é bem assim. Na verdade, o que mais influencia é o conjunto. Quando eu tenho um monte de embrião bom, eu tenho mais chance de ter euploidia. Quando eu tenho um monte de embrião com qualidade pior, eu tenho menos chance de ter euploidia. E isso a gente comprovou. A gente pegou... foram mais de 1000 ciclos onde a gente viu euploidia versus qualidade geral do embrião, ou seja, porcentagem de qualidade daquele grupo de embriões. E isso foi contundente, ou seja, um casal que tem mais de 70% de qualidade, top quality, que a gente chama, ou seja, de qualidade A ou B, qualidade ótima, eles vão ter menores taxas, eles tiveram em torno de 26% de chance de ter um aneuploide. Ou seja, não importa só a gente olhar o embrião individual, né? Importa a gente olhar aquele ciclo como um todo, a formação embrionária como um todo. Você engoliu uma mosca, é isso? A bichinha entrou aqui, tinha um mosquitinho. É verdade? É verdade. Gente, eu espero que a gente tenha conseguido filmar, pegar exato, vai ser a capa. Eu prometo que se a gente conseguiu, vai ser a capa desse episódio, vai ser o Edson engolindo uma... Tomara que tenha sido uma mosca vegana. Eu não me aguentei. Ai, Deus. Entrou o filho da mãe, entrou o direitinho na boca. Puxei assim. Ele tá chorando. Tava gostosinho. Ai, Deus. Vamos voltar para o euploidia. Ainda bem que tinha café in vitro esse podcast, né? Que a gente pode tomar um café. Vamos voltar para a euploidia. Dar uma risada. Não, mas é importante voltar porque nessa questão da morfologia, que a euploidia se relaciona mais com a idade da paciente do que com a morfologia. Então, a gente pode ter uma paciente de 35 anos, 32 anos, que tenha 8 embriões AA, vamos dizer, e vamos ter uma de 42 anos que vai ter 8 embriões AA. Entretanto, essa de 42 anos vai ter cerca de 90% deles podem ter aneuploidia,
E na de 32 anos, cerca de 60%, 50% deles que vão ter aneuploidia. Bernardo, importante esse ponto que você tocou relacionado à idade da paciente, porque a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, tanto no de planejamento como no de congelamento de óvulos, mas é sempre importante a gente reforçar, e mais do que reforçar, eu acho que é a paciente entender. Então tem aquela ideia, né, não uma ideia, um fato, de que a gente nasce com um número limitado de óvulos, desde lá da barriga da nossa mãe, e a gente vai sendo exposta a tudo e a todos. Ao longo de toda a vida, os nossos óvulos estão sendo expostos a cigarro, poluição, tudo aquilo que a gente já conversou. E isso associado ao processo natural de envelhecimento faz com que os nossos óvulos comecem a perder, né, aquela capacidade de dividir adequadamente. Então, a ideia é que quanto mais velha a gente vai ficando, e infelizmente, quando a gente pensa biologicamente, isso acontece antes do que a gente gostaria, né? Então, ali por volta dos 35, de forma mais impactante, depois dos 38 anos, a gente começa a perder essa capacidade de divisão genética adequada. E isso vai impactar em um aumento de taxa de síndromes genéticas. Sim. Engoliu a mosca também? Não, e eu também já vale pegar aqui um dado que eu trouxe também já num episódio anterior nosso, já que você trouxe esse gancho, que a mulher a partir dos 35 anos, ela começa num declínio dessa qualidade, né? Então ela vai perdendo cerca de 0,5% ao mês dessa qualidade, ou seja, aumenta a chance de aneuploidias, de alterações genéticas desse óvulo, cerca de 0,5% ao mês vai aumentando essas alterações dela a partir dos 35 anos. Ou seja, até os 40 anos dá 6% ali ao ano, e até os 40 anos, em torno de 5 anos, ela perdeu 30% daquela qualidade que ela tinha. Então, aumentou 30% a chance dela ter um bebê, um óvulo com uma alteração e um bebê com alteração. Então, quando a paciente traz pra gente o questionamento de, doutora, será que eu vou ter uma alteração genética? Tem como eu fazer essa predição? É muito mais importante a gente avaliar a idade do que, de fato, a morfologia, certo? Exatamente. Sim. É mais importante, mas a gente sempre tem que prestar atenção nesse grupo de embriões. No ciclo como um todo. Se eu tenho uma paciente que ela tem grupo de um monte de embrião ruim e 2 embriões bons, ela vai ter menor chance do que uma paciente que eu tenho um monte de embrião bom e apenas 2 ruins. E então isso eu acho também importante para as pacientes que às vezes conseguem tem um ciclo difícil, um ciclo que não vai muito bem e tem um embrião top quality. E aí às vezes elas se assustam com um embrião, por exemplo, que não implanta. Então vale a pena a gente levantar essa possibilidade, né? É importante. De uma maior taxa de aneuploidia nesses ciclos como um todo que são ruins. Sim. E aí é importante a gente pontuar. Quando a gente falou no meio do podcast que os AAs eles dão em torno de 70% de gestação, isso é num cômputo geral. Num ciclo bom, talvez. Isso é num cômputo geral, ou seja, eu tenho muitos embriões bons, meus 5A, e aí eu transferindo um AA, eu vou ter 70% de chance de implantar e engravidar. Se eu tiver muitos embriões ruins e eu tenho um 5AA ou um embrião AA nesse ciclo, a minha chance é menor. Isso é legal você falar, porque às vezes elas olham individualmente mesmo, né? Isso. Olhando cada embriãozinho. Exatamente. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente mesmo pensava que o embrião era era individual, era ele e acabou. Mas não é. O que a gente vê é que o conjunto que manda mais. Assim como o conjunto de óvulos, eles têm uma qualidade, vamos dizer assim, comum entre eles, né? Não existe um óvulo bom e o resto ruim. Não existe isso. Né? Antigamente se pensava que era assim. Hoje em dia já se sabe que existem óvulos bons e ruins, mas a gente sabe que quando a gente tem um número maior, uma porcentagem maior, uma proporção maior de óvulos ruins, a gente vai ter menor chance de engravidar e menor chance de produzir embriões bons. De forma geral, né? Por mais que esses óvulos, aqueles 3, 4... Sejam bons. Sejam olhados bons. Isoladamente. Teoricamente, sejam bons olhados quando se olha individualmente, né?